A parte da receita concreta você entrega para a remuneração dos ativos. Aí não tem como você se financiar com arrecadação tributária, você se financia não com emissão de moeda como antes, com emissão de papel do Tesouro. Ad infinitum. Não tem teto, não tem controle. Tem que se mudar essa arquitetura que alimenta a dívida pública. Tem que se desindexar. O Plano Real não acabou com a indexação de preços e salários? Por que até hoje tem indexação da dívida de longo prazo com a taxa básica? Tem que ter auditoria na dívida pública, é norma constitucional. Não se faz. Quando nós entramos com requerimento para convocar para a CPI da dívida pública, para ouvi-los pela sua luminosidade, pela sua sapiência, pela sua competência, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central quase desabam o plenário da comissão da CPI. Não queriam. Eu fui autor do requerimento, fui pressionado por colegas de partido de esquerda, dizendo, não faça isso, não pode chamar o ministro da Fazenda, não dá para chamar o presidente do Banco Central. Eu falei, por quê? Ele é ranceniano, ele vai nos contaminar, vai acontecer alguma coisa? Subserviência, posição subalterna, um poder que se acovarda, que não respeita o voto que o povo lhe confere para ser parlamentar nesse Congresso. Qual é o problema de chamar o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda? Por acaso alguém ia lá armado ou pegar um sapato e jogar na cabeça deles? Por quê? Porque essa é a lógica da intocabilidade das autoridades macroeconômicas. São intocáveis. Não podem ser questionados. A sua sabedoria está acima de nós mortais, subalternos. Isso não é democracia, isso é ditadura do pensamento único. Uma democracia em que a maior parte da riqueza é blindada para atender ao interesse de uma parcela minoritária da sociedade, não funciona. Tem que reclamar com o fabricante, o manual está errado. Outra coisa, tributação progressiva sobre grandes fortunas, fim do refis. Eu defendo a auditoria em toda a desoneração tributária. Acabar com essa farra de todo mundo, quando quer, bate na porta do Ministério da Fazenda e ganha desoneração. Para fabricar jatinho, para fabricar lancha, para fabricar jet ski, para fabricar isso, para fabricar aquilo, sem contrapartida. A gente quase dobrou a desoneração em 4 anos. Cadê o PIB? Cadê a desconcentração da renda regional? Cadê a desconcentração do investimento? Isso virou um mantra. Desonera, desonera, desonera para aquecer a economia. Você desonerou, você transferiu renda da sociedade para os grupos capitalistas. Eu estou terminando essa última lâmina. Pacto Nacional contra a Corrupção. Essa é uma proposta que a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção já entregou à Casa Civil, ao Supremo, e nós gostaríamos de vê-la executada de uma forma íntegra. Você só pede a parte só nisso aí, contra a corrupção pública e privada. É, porque a corrupção é a mais antiga PPP da história da humanidade. Corrupção pública não se ataca o ativador que corrupção. Não, quando a gente trata ali da corrupção, é exatamente o que o presidente Lupo colocou. A corrupção é a mais antiga PPP da história da humanidade. Se a mídia, se alguns partidos, se alguns setores tendem a exacerbar o papel do agente público, é uma questão de oportunismo. Mas a corrupção ela é público-privada, é a PPP mais antiga. E é tanto que está enraizada até hoje, fez sucesso. E eu já pelejei, já mandei uma carta para o Vaticano, já perguntei ao Papa, qual é o santo padroeiro do corrupto? Senador Cristóvão, não é São Francisco de Assis. Ninguém faz corrupção para ficar pobre. Ninguém faz corrupção para sair do Planalto Central, do escalão central da República, qualquer que seja, para ir para a subsecretaria de assunto terciário do município no Distrito na Zona Rural. Só vai de baixo para cima. Agora, é muito mais estratégico para o país prevenir e defender o Estado do que realizar 200 operações da Polícia Federal, 50 CPI no Congresso. Isso é espetáculo. Isso é atitude tópica, isso é pulverizar a ação do Estado. Nós queremos um pacto nacional contra a corrupção. Até porque, quando a CGU audita verba federal que vai para os municípios, os maiores gargalos são em saúde e educação. Não é em obras sem importância, não é em insumo para escritório. O desvio é na saúde e na educação. Então, o país tem que ter um
Pacto Nacional contra a Corrupção. E uma última questão, na qual eu me identifico, nós nos identificamos com alguns economistas importantes do país, o Luiz Fernando de Paula, o Franklin Serrano, o Fernando Ferrari e outros, que é uma nova governança da política monetária. Quem tem poder para estabelecer lei é o Congresso. Então, a política monetária hoje passa completamente à margem do Congresso Nacional. Aqui, as autoridades monetárias só vêm porque são obrigadas, porque se não fossem obrigadas, nem aqui viriam. E quando vêm, fazem ouvido de mercador. Então, nós nos identificamos com essa tese de que os objetivos da política monetária e as suas ferramentas devam ser definidas no espaço democrático do Congresso Nacional. Ouvidas as federações da indústria, as entidades do crédito, as cooperativas, os agricultores, as entidades centrais, sindicais. Agora, a administração dessas ferramentas e o calibre competiria, sim, com autonomia ao Banco Central. Agora, os objetivos da política monetária, como ela é uma política fundante para a estabilidade da economia, para a disponibilidade do crédito, para o desenvolvimento, quem define o objetivo é o Congresso Nacional. Os instrumentos da política monetária, quem os define é o Congresso. Agora, o calibre, o manuseio, aí vai para a regência. Por acaso foi o maestro da orquestra que construiu ou que inventou o violino? Por acaso é o maestro da orquestra, o autor de todas as peças da música clássica que existe no mundo? Ele é o quê? Ele é o regente. E há regentes com estilos diferentes para as mesmas obras. Há obras que são executadas em tóton, há outras que são executadas fatiadas, há outras que são interrompidas para que alguém faça o papel de educador para aquela população que está assistindo àquela sinfonia. Então, os objetivos da política monetária e as suas ferramentas devam ser definidas pelo Congresso. É o Congresso que tem o voto da sociedade para definir o exercício do poder. Agora, o calibre, o manuseio, a intensidade, as bandas, é instrumento da autoridade monetária. E, por fim, sem o que não haverá perspectiva de futuro, o fim da subserviência tácita ou explícita ao projeto internacional de acumulação financeira. O que está acontecendo hoje? A Europa está em crise. Para onde os ativos financeiros da Europa querem ir? Em busca da rentabilidade. E onde eles estão intervindo? Estão intervindo nos países em desenvolvimento que, assambarcados pela crise da dívida pública, como definiu Beluso, querem o investimento para poder substituí-los na promoção de investimento, na promoção do crescimento. Então, eles não têm como investir lá, o mercado está contido, aí eles alavancam as exportações para nos invadir o mercado interno e vêm em busca da compra dos nossos ativos, com PPP, com concessões. Se for para seguir nesse caminho, eu vou radicalizar. Vamos terceirizar o governo todo. O sujeito se elege, no dia seguinte lança um edital para entregar a gestão do país a uma OCIP. Pronto. E fica só de 30 em 30 dias pedindo relatório. Porque nós estamos provando que o Sistema Único de Saúde pode ser eficiente. Nós provamos agora com o IDEB que a educação pública pode ser eficiente. Nós temos empresas públicas que se destacaram pela eficiência, pela excelência. Por que o público agora virou a geni? Todo mundo mete pau no público, é incapaz, é inoperante, é ineficiente, não pode investir. Aí você vai entregando o país para os interesses da acumulação privada internacional. Então você faz, como diz a Hermínia Maricato, nunca fomos tão participativos. É conferência para dar com pau. Conferência da igualdade racial, conferência de habitação, conferência de saneamento, conferência de educação. Não tem conferência de macroeconomia, não queiram. Não tem conferência de economia. Só o IPEA fez 2 conferências do desenvolvimento, ainda assim muito à margem, não é, Valderi? Muito à margem da mesa central das decisões da economia do país. Então, eu espero que nós façamos esse exame de consciência. Nós vamos ter um desafio há 2 anos, que é uma nova disputa pela presidência da República. Os grandes projetos já estão anunciados. O projeto que está à frente do governo e vai tentar se reproduzir mais 4 anos, a oposição tradicional dos democratas, do PSDB, se estima que possa haver uma candidatura do presidente do PSB, o governador do meu estado, Eduardo Campos, no primeiro turno. E qual vai ser o papel do PDT nesse contexto?
O que é que nós vamos construir em termos de ruptura, em termos de propositura, para mudarmos esses fundamentos e, ao mesmo tempo, construirmos, como disse o senador, um projeto de desenvolvimento calcado em novos valores. Não nos valores do consumismo exacerbado, de que o bem-estar é a razão direta do tamanho da minha conta do cartão de crédito, que o meu lazer é o shopping dia de domingo. Nós fomos crianças, nossos pais nos levavam para as gangorras, para os balanços, para os escorregos. Hoje, qual é a densidade de metro quadrado de área pública de lazer nas grandes cidades? O solo urbano foi todo assambarcado como ativo de valor da indústria imobiliária. O caos do transporte público é substituído pelos viadutos. São as pontes safenas e mamárias das cidades infartadas. E é um mau exemplo para as futuras gerações. Não se preocupe. Se daqui a 10 anos congestionar, eu faço um viaduto em cima do outro. E faço mais um em cima do outro, em cima do outro. E como o senador disse muito bem, o custo do rodoviarismo, que privilegia o transporte privado, é o custo do não investimento na universalização da atenção básica, do programa Saúde da Família, do 100% de saneamento e da educação básica de qualidade. A sociedade tem que optar. Se for pela opção do consumo individual e do prazer, vai optar pela via da importação de automóveis, pela compra do veículo privado, uma família 4 carros, 2 famílias 12 carros, 3 famílias 18 carros, e as cidades vão infartar. Mas o PIB vai crescer, não é, senador? O PIB vai crescer, os metalúrgicos do ABC vão ficar felizes porque o nível de emprego vai estar subindo. Agora, se para subir teve que desonerar IPI, imposto de renda, diminuir os fundos dos estados e municípios, aí não é um problema dos metalúrgicos, eles nunca vão conseguir atingir essa dimensão, porque vai prevalecer o corporativismo, o interesse privado, do salário, do emprego, o resto do país é que se dane. Então, o nosso partido não nasceu para isso, o nosso partido nasceu na contramão. Nasceu em 79, 10 anos antes do consenso de Washington, no fim da primeira década de avanço da financiarização da economia do mundo, e eu que fiz educação física e durante muitos anos de aula de natação, é melhor nadar contra a maré do que a favor da correnteza. Sem resistência não se cria musculatura. E sem musculatura a gente não se move, e quem não se move fica parado no tempo. Obrigado.